Olá, tudo bem? Carlos Pinheiro é poeta, ambientalista, escritor, membro da Academia Guaçuna de Letras. Estou um pouco reflexivo, tomando como base todo esse processo aí da novela Vale Tudo. Durante a semana veio uma inspiração, eu fiz um primeiro vídeo onde eu estava contando que de uma versão a outra muita água correu num espaço aí de 37 anos. Minha vida, ela estava aqui em Mogi Guaçu, um momento em que eu não imaginava que um dia eu estaria fazendo um monte de coisa que eu faço hoje e nem seria o que eu sou, principalmente ser poeta, ambientalista. Nem imaginava que eu poderia estar fazendo vídeos assim. Então era um mundo comum, muito simples, bem caipira, vivendo na zona rural, que aos poucos estava virando uma cidade. E agora essa versão já estou num outro mundo comum. Pode ser que muita coisa desse mundo comum não foi responsabilidade minha, foram questões que foram surgindo e eu fui me adaptando. Algumas questões, elas foram muito resultado das minhas escolhas, boas ou ruins, mas foram escolhas. Se eu não tivesse feito as escolhas, também sairia um resultado. Poderia não estar gostando dele, ou poderia estar amando o resultado. É a questão que eu vou dizer, é um pouco a mais daquilo que eu falei do vídeo, porque eu disse também, eu no decorrer da minha vida fui deixando de usar a televisão como um meio de comunicação importante, e hoje eu tenho televisão em casa e nem sei ligar. Não sei fazer as conexões necessárias com Netflix, essas coisas, nada. E de repente eu não estou assistindo os capítulos como eu fazia com muita frequência, porque a novela realmente ela fez um sucesso estrondoso. Aquele momento também o Brasil estava vivendo um processo de renascimento, saiu de um processo de ditadura militar, onde as expressões eram controladas, as emoções também, não tínhamos liberdade artística para muita coisa, de uma nova Constituição, e também o início de um novo sistema de governo, sistema político, judiciário, sistema social, econômico. E naquela época, na minha humilde opinião, muito desse material, hoje eu sou um pouco um reprodutor, porque é a minha escola. A minha escola são esses roqueiros, esses letristas maravilhosos. Isso me chamou a atenção hoje, que a abertura eu não tinha visto e fiquei me questionando como será que é e como foi pensada a abertura de uma novela icônica como essa. Uma novela que faz refletir não só o mundo da fantasia que nós podemos criar, utopia ou distopia, mas também pensar a realidade e também reproduzir personagens que estão aí, mas que de tão massivos que eles estão, às vezes as pessoas não conseguem refletir que aquele personagem não é santo nem demônio, mas são pessoas que, se bobear, elas vão influenciar a vida de muita gente para o bem e do mal, e às vezes deixamos de fazer alguma crítica, algumas reflexões,
ao invés de simplesmente entregar as nossas mentes para essas pessoas e aí nós sofrermos lavagens cerebrais, entrarmos numa enrascada, entrarmos em conflitos desnecessários, ao invés de usar a nossa energia para criar algo melhor, algo novo, algo forte. Vamos fazer um monte de besteira. Infelizmente, algumas personagens estão aí. A Odete Roitman, ela é um pouco essa característica maligna que vai aparecendo na nossa sociedade brasileira de tempos em tempos. Uma Odete no passado foi uma coisa e hoje ela é outra. E pasmem, quando eu vi a abertura antiga de novo e vi a atual, eu me surpreendi com a qualidade desta atual. Não teve nada que eu possa dizer que ficou abaixo da outra. Eu acho que até superou, porque a outra ela não comentava sobre o Brasil, ela era muito focada ou no Rio de Janeiro, em São Paulo, e os outros elementos do Brasil, as outras culturas, os outros povos, os outros sotaques, as outras cores ficavam de quadro também, que eu achei muito bonito, das crenças em as nossas tradições, maracatu, trazendo samba, a capacidade de superação de preconceitos, inclusive em questões do mundo do esporte, porque de 37 anos nós ganhamos muitas medalhas de ouro, ganhamos muitos PANs, os times brasileiros também ganharam muitos prêmios, e não foi só aquela pessoa de determinada etnia que ajudou nessa conquista. Pessoas pobres, pretas, pardas, indígenas, todo mundo fez parte desse processo de superação desse complexo de vira-lata que talvez está quase lá, a gente está quase superando esse processo de vira-lata, não superou ainda, mas quem sabe uma hora nós podemos superar. Para dar mais coice ainda na nossa espiritualidade, aquele final então com a bandeira brasileira arrasou. Quando eu vi aquela bandeira brasileira sendo envolvida no corpo daquelas crianças, nossa, maravilhoso. Eu fiquei assim, tô até agora chocado com aquilo. E depois vem aquela imagem da Gal Costa. Nossa, gente do céu, que homenagem, né? Então é muito forte. Eu sempre estudei e sempre vi que muitas pessoas, artistas como eu, não estou dizendo que eu sou bambam, no momento que eles estavam vivos não puderam ser valorizados, e depois de séculos que foram reconhecidos. Então isso me mostra que às vezes eu tenho que trabalhar e não ficar só esperando que venham glórias e que eu viva toda a glória de um poema que eu fiz. Eu tenho que fazer, tenho que trabalhar, tenho que ter coragem, boa vontade, nos meus momentos de lazer, numa palestra, para as pessoas mais humildes ou para as crianças. Eu fico muito feliz. E nessa atual versão não tem meus pais também. Então naquela época eu assisti aquela versão com meu pai e com a minha mãe. E hoje eu estou passando essa versão praticamente sozinho. Quase no final da metade do primeiro semestre meu pai faleceu. Então eu fico muito feliz. E quando tem aquela parte que a Gal Costa lá fala assim, de maneira irônica, confia em mim. Aí vem aquela imagem da urna eletrônica, né? Eu falei, gente, como que o pessoal fez uma poesia assim, de muita coisa, né? Desses 37 anos. Eu vou fechar esse vídeo, mas com muita alegria e muito agradecimento por estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo aqui.